Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia, papai. E é desse jeito, 2021 já começou com tudo aqui no Resenha do Gle, não está sendo diferente, então é mais um episódio com aquela pegada interseccional artística. Hoje vou falar sobre uma banda e sobre um livro. O episódio de hoje é sobre o quê? O que podemos aprender com Baiana System e o livro Roube como um Artista. É isso mesmo, hoje é um encontro de gigantes, de dois ícones da cultura pop contemporânea, não é mesmo? O livro Roube como um Artista, que é considerado já um best-seller, um livro com grande vendagem, e a banda Baiana System, que é uma banda originária em Salvador, Bahia, é um octeto, são 8 pessoas, Russo Passapulso, Roberto Barreto e toda a galera, que faz aí uma grande mistura de ritmos e tem conquistado fãs pelo Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também, e logo mais já vou falar mais sobre o Baiana System, beleza? Mas já antecipando, essas duas obras, elas são contemporâneas, o livro é de 2012, o Baiana System é de 2010, está em atividade até hoje, então são obras contemporâneas, são obras complementares, por que não? E também elas são recíprocas, É como se o Baiana System colocasse os ensinamentos do livro em prática e como se o Austin Kleon, que é o autor desse livro, também colocasse os ensinamentos do Baiana System, digamos assim, em prática, beleza? Então, pra gente contextualizar melhor o que vem a ser esse livro Roube como um Artista. Como eu já falei, ele é um livro publicado em 2012 e o autor dessa obra se chama Austin Kleon. Ele é norte-americano, escritor, colunista, músico e artista de maneira geral, artista da comunicação, das palavras. Ele é natural de Ohio, Estados Unidos, e na sua vida adulta ele se mudou para Austin, que é a grande capital tecnológica, musical da inovação nos Estados Unidos, Ela é a capital do estado do Texas, até uma ironia, o Texas é um estado super conservador, mas ela é a capital política do Texas, não é a maior cidade, sabemos que as maiores cidades lá do Texas são Houston e Dallas, as cidades com poder ideológico maior. No entanto, a cidade de Austin, ela tem um papel muito importante aí na cultura pop, nas inovações tecnológicas, nos aplicativos, nas startups mundiais, Existem grandes feiras tecnológicas, como o South by South, que é um festival anual que ocorre nessa cidade. Enfim, se a pessoa está trabalhando com arte, trabalhando com tecnologia e inovação, Austin é aí a verdadeira meca moderna de tudo isso e, consequentemente, o Austin Kleon, olha só que coincidência, o nome dele é Austin e ele mora em Austin. O Austin Kleon, ele foi morar nessa cidade muito provavelmente por aspirações profissionais, digamos assim, Então, lá por volta de 2010, 2011, quando ele começou a escrever esse livro, ele se viu na responsabilidade de fazer uma palestra, em uma universidade, para falar com os estudantes sobre processo criativo, processo de preparação para a escrita dele, porque ele já era colunista de jornal e colunista na internet, enfim, e ele viu que muitas vezes ele não tinha necessariamente um método, pelo menos não um método padrão que as pessoas gostariam de ver. Sendo assim, ele começou a perceber o que ele realmente fazia para conseguir escrever, conseguir ter suas ideias e fazer os seus projetos, E aí que ele reuniu em 10 subtítulos, 10 capítulos dentro desse livro, alguns conselhos, digamos assim, que as pessoas podem seguir ou não. É bem legal que no final do livro ele até fala, não tem regras, assim, vocês podem escolher o que vocês não vão seguir. E algumas coisas ele descreve como, por exemplo, assim, não espere até saber quem você é para começar. E depois ele fala, use suas mãos. Ou projetos paralelos e hobbies são importantes. São capítulos que não necessariamente são palavras de ordem, às vezes são frases aparentemente soltas, mas que todas elas contribuem para um processo de curadoria, digamos assim, O Roube como um Artista, ele é um lance que não se trata, logicamente, de plagiar ou de imitar, e sim de uma seleção, um refinamento de referências e uma seleção do que vale a pena ser copiado e o que vale a pena ser, na verdade, não copiado, mas mostrado para outras pessoas, Logo no início do livro tem uma citação, que não é dele, é de um outro escritor, onde ele diz que a maioria das vezes onde as pessoas
acham algo original é porque na verdade elas não conhecem a referência. Então o que ele tenta passar com esse livro é de que as artes elas são colheitas, digamos assim, de outras artes que vieram primeiro, e esse artista ele faz essa seleção e mostra o resultado dessa seleção para o público, e o público também vai fazendo a sua própria seleção, digamos assim, é um ciclo, né? E é uma leitura muito legal, muito simples, muito rápida de fazer, é um livro relativamente pequeno, né? Tem cerca de 120 páginas e são 10 capítulos pequenos, tem bastante ilustração e tal, ilustrações feitas por ele mesmo, né? Algo bastante simples, assim, é como se fossem uns post-its que ele vai escrevendo e desenhando e tal, e na verdade ele é uma leitura de se fazer muito rápida. No entanto, ele é um livro que vale a pena ficar voltando nele toda hora, certo? Vai passando alguns meses, é legal ir lá dar uma voltadinha no livro, ler algumas partes de novo para complementar o nosso processo artístico e a gente pegar então essas lições, né? Ele é bem interessante porque ele vai, de certa forma, na contramão dos livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal. Ele não traz ordens, né? Ele não fala faça isso ou você não terá sucesso. Ele fala bastante de coisas que podem ser feitas e aí o leitor escolhe se vai fazer ou não, né? Coisas que podem ser feitas e podem auxiliar a dar certo, né? É muito legal que ao mesmo tempo onde ele trabalha bastante numa perspectiva da inovação, ele faz a pessoa voltar, digamos assim, a processos não tão modernos, mas que dão muito certo, né? Ele estimula muito o uso analógico, né? Por exemplo, de caneta e papel mesmo, fazer colagens, né? Pegar uma revista, um jornal, cortar ali uns trechos com a tesoura e depois colar em um outro papel. Estimula bastante fazer uma caminhada, sair para fazer um esporte e aí nesse momento ali de liberação de endorfina, né, do esporte, a pessoa ter outras ideias e trazer essas ideias para o seu processo criativo. É algo bastante interessante. E o que isso tem a ver então com o Baiana System, né, que eu falei que são obras complementares, obras recíprocas, né, e obras contemporâneas. Tem total a ver porque, claro que os integrantes do Baiana System podem até já ter lido esse livro, mas eles não iniciaram a banda a partir desse livro, né? E o Baiana System é total uma perspectiva de hobby como um artista, né? Baiana é um coletivo, né, como eu falei, formado por 8 pessoas, né, e mais equipe técnica, né? O Baiana tem uma característica muito interessante que eles consideram bastante o pessoal da equipe técnica, né? Uma galera fixa já, e que eles também são parte do processo, né? Um processo de composição também é bastante coletivo, né? O Russo Passapulso, que é o compositor, né, o vocalista, ele também trabalha com outros parceiros para compor as músicas. Então o Baiana System, ele é um processo bastante coletivo em praticamente todas as etapas, né? E eles fazem essa verdadeira roubada como artistas, digamos assim. Eles fazem essa seleção do passado, presente e futuro, né? Eles, mais pro início até da banda, eles tinham bastante essa missão, digamos assim. Eles até falavam isso nos vídeos e tal, que era uma pergunta que eles faziam para eles mesmos, que era como serão os próximos carnavais, né? Eles são de Salvador, Bahia. Então, em Salvador, o carnaval é algo muito importante e para os artistas, querendo ou não, é a oportunidade de fazer ali os maiores shows do ano, né? O ponto alto da carreira dos artistas, digamos assim, os artistas de música baiana, né? Então, o Baiana System, ele veio com essa missão, digamos assim, de fazer esse intermédio de ritmos, né? Que seria a guitarra baiana, que é um instrumento, né? Como o próprio nome já diz, é um instrumento baiano, com uma série de ritmos, né? O pagodão, o axé, que o axé também é uma mistura de ritmos, com ritmos da América Latina, América Central, com o dub, o reggae, trazendo elementos do rap, elementos do rock. Então, eles fazem bastante essa seleção de ritmos, tanto da Bahia, né, no álbum mais recente, o álbum Futuro Não Demora, eles trazem as lavadeiras cantando e batendo com umas latas de metal, e trazem Antônio Carlos de Jocafe, né, que é uma dupla de compositores lá da Bahia, já bem conhecida e bem antiga também. Traz o Vandal, que é um rapper de Salvador, que faz um trap com sotaque baiano. Então, eles vamos supor, eles têm o Vandal, que tem, sei lá, cerca de 20 e poucos anos, tem as lavadeiras, que devem ter 60 e poucos, 70, Antônio Carlos de Jocafe, que também deve ter essa idade. Então, eles estão sempre fazendo esse intermédio do trap com a música das lavadeiras, que passa pelo pagode baiano, que é um ritmo que bomba muito nos carnavais e bomba muito nas periferias, com também a MPB, a bossa nova. Então tudo isso vai juntando ali no repertório do Baiana System, e eles vão utilizando
junção do analógico com o digital, da atitude punk na aglomeração dos seus shows, ou saudade de uma aglomeração, inclusive, né, pessoal? Da atitude punk, né, daquela aglomeração da roda punk, né, como um todo, né, que as pessoas de fora veem como um empurra, mas é um verdadeiro movimento, né, dos shows de punk rock, hardcore. Isso é presente também nos shows do Baiana System, mas ao mesmo tempo que há essa rodinha da galera se empurrando, tem a galera dançando também. Então é uma atitude punk e baiana ao mesmo tempo, e uma atitude punk no campo político, né, eles são muito posicionados politicamente, eles deixam esse lado bastante forte, e ao mesmo tempo é uma música também muito festiva, muito dançante, é possível ficar parado ouvindo, e eles fazem então justamente essa ligação de várias influências positivas, transformando em algo único e algo que tem chamado bastante atenção, tem atraído muito público aí, que é a carreira do Baiana System nos últimos anos. E algo muito legal também no Baiana System, que o mesmo que pode ser utilizado contra eles, digamos assim, pode ser utilizado a favor. O que eu quero dizer com isso? O Baiana System é um grupo que tem feito bastante sucesso com a classe média, tanto de Salvador como de outras capitais também, né? O Baiana System faz bastante sucesso no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e muitas vezes as pessoas fazem em tom de crítica, de dizer que o carnaval do Baiana System é um carnaval gourmetizado, é carnaval para inglês ver, mas o mesmo que pode ser utilizado em tom de crítica ao grupo, pode ser utilizado como forma de enaltecer o grupo, uma vez em que o Baiana System faz esse caminho de apresentar para os mais jovens, apresentar para o Sudeste, para o Sul, apresentar de certa forma para a classe média também, essas influências, esse canto que a Bahia, esse canto que o Nordeste como um todo já tem há muitos anos, e essa junção de ritmos, né? Apresentar para essas pessoas o que vem a ser o raga, o que vem a ser o pagodão, o que vem a ser o dub, e por aí vai, certo? Trazer novas perspectivas para as festas, não só de carnaval, mas as festas do ano inteiro, né? Então o Baiana System tem esse papel de apresentar como novidade algo que para outras pessoas já acontece há muito tempo, mas o Baiana faz esse caldeirão, então quando a gente pega vários legumes, bota numa panela, sai uma sopa, e quando tu come uma sopa, ela não tem gosto de cada legume separado, e sim um gosto de sopa, né? Então o Baiana System faz aí essa sopa aí musical, digamos assim, que é muito boa, inclusive. Tenho muitas saudades aí de conferir o show do Baiana System, né? Tive a oportunidade de ir uma vez só, em 2016, aqui em Floripa, mas passando a pandemia e eles pintando aqui em Florianópolis, com certeza estarei presente, tá certo? Outro ensinamento então que a gente pode ter com o livro Roube como Artista é justamente de que já está tudo aí, a gente só precisa saber o que selecionar, e selecionar utilizando ferramentas modernas e antigas, né? O papel e também o Kindle, o computador, o smartphone, utilizando tudo que a gente conseguir para otimizar então essa nossa criação e colocando na internet, né? Ele fala uma parte que eu achei engraçado, o título, que fala a geografia não manda mais em nós, o que de certa forma é muito verdade. Ele até comenta, né? Isso o Al Sinclair, né? Que é o autor. Ele comenta que ele nasceu em Ohio, né? No interior, e lá nessa região que ele nasceu era uma região que tinha algumas fazendas e plantação de milho e tal, e ele disse que lá naquele milharal nada acontecia e de que ele queria ir para um lugar mais badalado. No entanto, hoje, quando ele mora em Austin, que é como eu falei no início do episódio, que é uma cidade muito badalada nesse sentido da inovação e etc., ele diz que a sua rede de contatos muitas vezes não são pessoas que moram em Austin. Então, na verdade, a geografia, como ele mesmo diz, né, a geografia não manda mais em nós, porque na verdade hoje, com a internet, a gente consegue ter uma grande rede de contatos, uma rede de informação e de exposição de ideias que não necessariamente são pessoas que são nossas vizinhas, né, não são nossas conterrâneas, digamos assim, né. Então, um dos ensinamentos aí com o livro é de que a gente pode sim utilizar a internet, as redes sociais, os grupos, enfim, qualquer mecanismo tecnológico, justamente para a gente difundir o conhecimento e difundir as ideias, e assim a gente conseguir gerar novas formas de conhecimento e de produção cultural, por que não? Porque é algo muito interessante da gente perceber que tanto o livro Roube como um Artista, quanto a obra inteira do Baiana System, digamos assim, elas são uma ligação entre a teoria e a prática, né? Elas são obras práticas, fruto de pesquisa teórica, e a partir do momento em que elas são colocadas em prática, digamos assim, elas também são subsídios teóricos para práticas do futuro, certo? De certa forma, a produção desse podcast, ela já também é uma prática pós-teoria, né? Pós ter ouvido o Baiana System e lido Roube como um Artista, e posteriormente
posteriormente ela vai ser teoria para alguém também. Falei bonito agora, hein? Viajei legal, mas com certeza o pessoal aqui que ouve o Resenha do Gle é uma galera arejada, inteligente, gente fina, elegante, sincera, entendeu o que eu falei. Beleza, galera? Essas são apenas algumas ideias que a gente pode aprender a partir do livro Roubo como Artista e do Baiana System, né? Seus álbuns O Futuro Não Demora, Duas Cidades e outros singles espalhados aí pela internet. Então é isso, galera. Leiam este livro, tem outros livros também deste autor que são bem legais, que eu ainda não li, mas eu tenho certeza que são muito bons. Ouçam o Baiana System, se cuidem aí, com essa pandemia ainda não acabou. Viva a democracia! É isso tudo que vocês já sabem no final do episódio. Manda um salve lá no @Gle_Ribeiro e valeu!